Vamos embora, vamos? Tinha sempre uma tensão no ar entre nossas famílias. Eu quero os dois longe dos Tamai, tá ouvindo? Eu sentia que as coisas não iam muito bem. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Homens de Barro, filme que chegou no dia 6 de fevereiro aos cinemas de Porto Alegre pela O2 Play e que chega em outras praças Brasil afora a partir do dia 13 de fevereiro. Mas antes de eu apresentar minha convidada especial, que quem está nos vendo aí no Spotify, no YouTube, já está vendo que eu tenho uma convidada especial, né, que não é da equipe do Papo de Cinema, eu preciso solicitar que você dê 5 estrelas para o nosso podcast no seu agregador favorito. É rápido, fácil e vai fazer com que a gente chegue para mais pessoas. Outras duas coisas que são super importantes. Verifique se você nos segue lá no YouTube, porque esse podcast também está em vídeo no YouTube, e o YouTube do Papo de Cinema está recebendo um monte de coisa inédita. Tem crítica em vídeo, entrevista, muita coisa que está chegando só lá no YouTube, então se certifique de que você nos segue por lá e de que você colocou lá para receber as notificações sempre que chega alguma coisa nova. E também nos siga lá no Instagram, no @Papo de Cinema, que tem muita coisa boa chegando. Papo de Cinema é um povo se desdobrando em várias frentes. Agora eu preciso dar minhas boas-vindas a Angelisa Stein, a diretora de Homens de Barro. Angelisa, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por ter tirado esse tempinho para falar com a gente no meio da divulgação do filme, que eu sei que sempre é uma loucuragem, né? Oi, Marcelo. Oi, ouvintes aí e seguidores do Papo de Cinema. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, é uma loucuragem mesmo esse período de divulgação, mas a gente tem que levar o filme ao maior número possível de espectadores, né? Para esse diálogo funcionar, a gente achar o público do filme e o público do filme achar a gente também, né? Tem filme bom por aí. É verdade, tem muito filme bom por aí. Aliás, você que está nos vendo e nos ouvindo, a gente está nesse êxtase por conta de Ainda Estou Aqui, de Oscar e tudo mais. Quem sabe, oxalá, isso sirva para que muitas pessoas que não têm uma relação com o nosso cinema possam, a partir daí, ter uma relação com os nossos filmes e tudo mais. Agora, primeiro de tudo, que se você quiser saber tudo sobre o lançamento de Homens de Barro, é lá no Papo de Cinema. Lá a gente vai ter material pra caramba sobre o filme. E, Angelisa, eu queria começar te perguntando uma coisa. A gente está diante de um filme que é um filme que claramente tem tintas shakespearianas, né? É inevitável a gente pensar em Romeu e Julieta. A gente vai falando do filme aos pouquinhos, né? Tentando não dar spoiler para as pessoas, inclusive para que aguçar a curiosidade das pessoas. Mas é um filme que, em linhas gerais, né, se passa numa cidade interiorana. Pelo sotaque a gente pega que é no Rio Grande do Sul, mas enfim, não tem nada que determine que de fato é no Rio Grande do Sul. E é o ódio entre duas famílias, né? A gente tem duas famílias que se odeiam, assim como os Montecchio e os Capuleto na grande peça do William Shakespeare. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que te chamou a atenção quando tu leu o roteiro pela primeira vez, se é esse aspecto de um ciclo de violência que parece não ter fim, se é essa questão de uma masculinidade que exerce ali, especialmente numa cidade interiorana, uma força opressora pra caramba, quais foram os principais tópicos que te levaram a querer abraçar essa história, a querer contar cinematograficamente essa história? Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que o filme Homens de Barro é uma coprodução entre o Brasil e a Argentina. Essa coprodução é com a produtora argentina Dar à Luz Filmes e a Valkyria Filmes. Valkyria Filmes é brasileira, Dar à Luz é da Argentina. É do Fernando Musa, que assina o roteiro, é coprodutor e também co-diretor do Homens de Barro. A gente sabe a qualidade do roteiro argentino, o quanto os filmes argentinos viajam é, internacionalmente, né? E a gente, Fernando e eu, já tínhamos trabalhado em outro longa juntos há uns anos atrás, que na ocasião a gente filmou na Argentina, e esse Homens de Barro a gente filmou no Brasil. E o roteiro, o Fernando Musa assina o roteiro, ele é co-roteirista com Gonzalo Heredia, e o roteiro já apontava para essa. A gente tem dito que o filme tem uma pegada de Romeu e Julieta, uma pegada gay, porque é um homem hétero que acaba se envolvendo por um homem não hétero. Essa pegada de Romeu e Julieta é pelos elementos
da tragédia de Shakespeare, né? Que na verdade, Shakespeare, ao escrever Romeu e Julieta, ele escreve com base na vida, né? Nas circunstâncias Uhum. da vida. E essas circunstâncias, no nosso roteiro, tem esses elementos da tragédia, né? Do amor proibido, da culpa, do ódio, da rivalidade entre famílias, como isso vai passando dos pais para os filhos e assim por diante, as consequências disso, as escolhas que cada um faz, vai ter coragem para encarar isso, vai até onde é possível, romper barreiras para poder enfrentar. ah, Enfim, ódios de muito tempo nas pessoas, né? Ou mesmo transcender os preconceitos locais. E essas são premissas e são temas que estão no dia a dia de todos nós. São temas que dialogam com uma grande camada da população, né? Não está alheio ao nosso dia a dia. Então, esses foram elementos que me chamaram muito a atenção, né, pela universalidade desses temas e lógico também assim pelo fato de o Fernando Musa, que é também produtor do filme, a gente já teve uma experiência boa de trabalho anterior, né, naquele momento filmado lá na Argentina, e buscamos também dentro da história, porque na verdade também tem outra curiosidade. A gente inicialmente tinha pensado em fazer o filme na Argentina, rodar na Argentina. E por uma série de razões e circunstâncias, decidimos então filmar no Brasil e manter essas pinceladas do que o roteiro trazia em termos de espaço, de localização, de temporalidade. Então, a gente acabou encontrando esses elementos que estavam presentes no roteiro, no Rio Grande do Sul, onde a gente filmou o Homens de Barro, ainda em meio à pandemia. Então, foi bastante desafiador. Eu imagino. E uma coisa que eu fico pensando, a gente no Papo de Cinema sempre tenta, ao ponderar sobre um filme, ponderar sobre diversos aspectos e também falar muito sobre linguagem, né? Que eu sinto que nem sempre a gente fala tanto assim, no geral, né? A imprensa não se atém tanto assim à linguagem. Mas uma coisa que me chama a atenção no Homens de Barro desde o começo, especialmente porque ele tem duas partes distintas, né? Ele tem uma primeira parte que é uma parte carregada de imagens mais poéticas, né? Até porque a gente está falando de personagens que enxergam o mundo a partir da infância. Então, assim, eu acho muito bonita a maneira como a fotografia do Bruno Polidoro, que é um grande queridão, além de ser um grande fotógrafo, traz algumas imagens que são muito bonitas, né? Do tipo aquela criança recortada, né? Diante de um sol poente, né? Refletindo sobre... Com as ferramentas que ela tem, refletindo sobre tudo aquilo, né? Da agressividade do pai e tudo mais. As olarias, né? Como é que elas são filmadas para também ter um peso de ancestralidade ali, né? De que aquilo é algo a ser perpetuado. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa linguagem. Porque muita coisa que a gente absorve no Homens de Barro, ela tá na imagem, ela não tá no que as pessoas dizem, ela tá muitas vezes no que as pessoas deixam de dizer. Então, assim, isso foi um trabalho isso já estava previsto no roteiro, ou no momento que vocês foram fazendo, né? Tu com a co-direção do Fernando foram identificando que era preciso, às vezes, limitar a palavra e trazer essas coisas para a imagem, né, emocionar através da imagem. Como é que foi pensada essa linguagem? Que, especialmente na primeira parte, eu acho muito poética, muito bonita, né? Exatamente, essa primeira parte é a fase em que as relações entre os vizinhos, entre os colegas, eles eram colegas de escola, eram vizinhos de porta mesmo, né? Sim, sim. Exatamente um ao lado do outro. Então, situar
poesia, digamos assim, numa época que tudo é mais leve, né? A infância é mais leve, tende a ser mais leve. E essa relação de amizade em um lugar idílico, como encontramos nas locações no Rio Grande do Sul, realmente, né, há que trabalhar de uma forma, hum, inclusive com tons, né, cores diferenciados, uma coisa mais Aham, leve, e depois, no continuar da história, esses elementos de imagem, de câmera, né, do trabalho fantástico do Bruno Polidoro, que é um profissional super capacitado e uma pessoa incrível, da qual, inclusive, me ajudou muito nesse processo, porque O Homens de Barro é o meu primeiro filme de ficção como diretora. Então, eu tive essa generosidade dele, né, da Pauli, que foi a diretora de arte do filme, e, obviamente, do próprio Fernando Musa, que já assinava 5 longas-metragens. Então, todo esse. ah, me- ter estreado como diretora de ficção, é, eu tive esse apoio, assim, essa generosidade de amigos e de uma equipe muito boa. A outra questão que eu consideraria essa atemporalidade, né, que a gente acabou tratando no filme, que está, obviamente, impresso aí nas imagens do Bruno Polidoro, foram era uma coisa que ela estava presente no roteiro, uhum, né, que eu procurei manter, mas tratando de ser o menos óbvia em relação a uma imagem. No sentido de tentar sugerir uma ideia, um pensamento, uma ação, de sempre abordar numa forma de mais sugerir e menos mostrar. Porque aham, mostrar tá meio óbvio, né? Você vai bater a porta, você não precisa mostrar a porta batendo, né? Basta um empurrão e o som depois. Então, em algumas, a gente fez um trabalho também, como é uma coprodução, né? E o roteiro é um roteiro argentino, a gente adaptou, e trabalhou cenas para nossa linguagem, né? aham, Então, por mais que o roteiro estava ali, né, as adaptações foram feitas e nessa passagem sempre se buscou, né, não deixar, não fazer com que a imagem fosse muito didática nesse sentido, né? Então, tem muitas passagens, essa coisa por exemplo, né, tem uma faca que ela aparece com o pai cortando uma laranja lá na infância. Essa mesma faca vai aparecer num momento, no desfecho, num plano detalhe mais para o final do filme, e depois ela é um objeto, de interesse para o final do filme. Então, essas sutilezas, assim como a passagem de tempo. Como é que você trabalharia essa passagem de tempo dentro de um contexto que não tomasse muito tempo da narrativa, mas que também fizesse sentido sem atropelar passagens? E então tratou-se por uma luta corporal das crianças, de brinquedo de criança, né, de brincadeira de criança, até que aqueles personagens viram adultos, e aí já não é mais uma brincadeira, e sim é uma luta mesmo, né? sim. Sempre com sutilezas e evitando usar uma imagem que entregasse a ação.
né? Sim. E deixando também espaço para o espectador ir construindo a sua analogia. Aliás, eu acho muito interessante que o filme começa. A gente está aqui se esforçando, gente. Vocês, por favor, reconheçam os nossos esforços para a gente estar aqui. Não, a gente está se segurando para não dar spoiler. Mas o É começo do filme. verdade. Não, a gente tá se segurando demais. Mas o começo do filme eu acho muito instigante, porque a gente tem duas questões ali, que é a imagem de dois corpos vistos, né, de cima para baixo, né, num plano zenital, né? E a gente não sabe que corpos é aquele, até porque a gente não viu corpos basicamente no filme, então a gente não tem como saber. Que parece meio que num parque, meio que num circo. Aí eu comecei o filme, a Angelisa falando assim, gente, mas o que que tá acontecendo nisso? E a história começa a sendo narrada por um narrador que parece um narrador onisciente. Então a gente demora um pouco no filme, e eu acho isso muito interessante, a entender que narrador é esse. Ele tem um ponto de vista, ele tem uma perspectiva, ele é um personagem, ele é um narrador externo. A gente aqui não vai entregar para você, porque você de Porto Alegre você já pode estar assistindo ao filme nas telonas desde do último dia 6. Mas a partir do dia 13 vai estar no Brasil inteiro. Aliás, nós estamos gravando no dia 11. Hoje tem uma pré-estreia em São Paulo e no dia 12, na quarta-feira, tem uma pré-estreia no Rio de Janeiro. Lá no Papo do Cinema tem todas as informações, como é que você garante seu ingresso, tudo isso. Agora, Angelisa, a gente vai ter que fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta e eu vou começar dizendo o porquê que, em alguma medida, assistir a Homens de Barro me remeteu a um filme do Steven Spielberg. Vocês podem estar achando, o que que esse cara tá falando? Fica aí depois do nosso intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para falar de Homens de Barro. Sai daí, Miranda! Vem aqui pra fora resolver as merda que tu fez! Vai pra tua casa, tu tá gambá! Não vira as coisas pra mim, desgraçado! Vocês vão se matar na frente das crianças! As nossas famílias já não eram mais as mesmas. O que foi? Nada, né? Faz tempo que eu não te vejo. Diz um negócio. E o Ângelo, irmão do Marciano, será que ele... Ele é? Ah, dizem, né? Parece que tu anda meio perdido, tá tudo bem? Quero ir embora às vezes. Penso que esse lugar não é pra mim. Ué, vai. Pra qualquer lugar. Eu sei que se esse intervalo fosse longo, vocês nem descansariam de tanta curiosidade de saber em que filme do Spielberg eu pensei. E aí eu vou explicar para vocês. Também tentando não dar muito spoiler. Tem um momento no filme, na verdade, toda a rivalidade se estabelece entre dois homens que são donos de olaria. São dois pais de família, entre muitas aspas, homens de bem, né? Dentro de uma sociedade ali em que eles são quase que onipotentes, em que as mulheres são obrigadas a ouvir e a reclamar muito de vez em quando, só quando a situação está absurda, que não tem comida em casa, não tem. Mas eu acho muito interessante porque, supostamente, essa briga deles é por uma questão comercial. Essas duas olarias, é uma olaria mais antiga e uma olaria mais nova. Só que eles estão brigando, né, Angelisa, por um mercado que é um mercado falido, é um mercado que na verdade, nenhum e nem outro estão conseguindo ser super bem-sucedidos com aquilo. E aí, olha as associações maravilhosas que o cinema nos faz, né? Eu lembrei do Amor Sublime Amor, a versão do Spielberg. Porque no filme a gente tem duas gangues que estão lutando por um espaço que está sendo destruído, ou seja, eles estão lutando por nada. De alguma maneira a manifestação de uma agressividade tipicamente masculina que tem lá uma desculpa para acontecer. Ela tem uma desculpa. Só que na verdade essa agressividade vem antes, né? Essa agressividade, se ela não se manifestasse pela rivalidade da olaria, ela se manifestaria de outra maneira. Eu acho muito interessante a gente estar aqui falando sobre algo que comumente a gente está taxando como masculinidade tóxica, né? Até porque a masculinidade tóxica, ela não é só tóxica para as mulheres, ela é muito tóxica para todo mundo, para mulheres e homens. Então, eu imagino que isso também seja um ponto de interesse na hora de contar essa história, né? Com certeza. Essa situação dos pais e das donos de pequenos negócios, que é uma realidade, né, absolutamente universal, eu acredito, faz com que as vísceras, né, vamos dizer assim, Uhum. das pessoas acabam ficando à flor da pele, porque ali tem uma questão de subsistência, envolvida por trás. Você tem que fazer dinheiro para sustentar a família. Então, tem esse pano de fundo
da questão econômica, da subsistência deles, porque o negócio já vem sendo substituído por grandes empresas. Então, aquelas olarias pequenas. Aliás, depois eu quero fazer um parênteses, porque isso também houve uma troca no roteiro. Não eram olarias, eram rinhas de cachorro, a briga dos Ah, pais, a briga é? inicial dos pais. Ah, que interessante. Sim, mas tanto na Argentina como no Brasil é proibido. Então, Sim. isso acabou com que a gente decidiu trocar a profissão deles. E encontramos, né, e aí eles vieram, porque o filme trata todos homens de barro, né? São donos de olarias, olarias pequenas, que vão sendo engolidas e massacradas pelas empresas maiores, pelas grandes corporações, e o acirramento das relações desses vizinhos fica ainda maior, porque uma olaria é muito mais tradicional, tem maior parte das casas do vilarejo, né, do local onde vivem, foram feitas por esses oleiros, e sendo que um deles, por inúmeras dificuldades, não paga imposto, então tem uma olaria muito mais simples, e essa disputa de espaço vai fazendo com que esses personagens, essas pessoas vão ficando muito brutas, né? Muito recrudescidas, e aí vem a briga, porque um denuncia o outro, e aí a gente, né? O filme vai para uma fatalidade e as consequências desse ato. E aí eu também destacaria o papel não só desses dois pais, né, que geram esse rancor, transmitem é o sol que eles sabem transmitir, é esse rancor, essa raiva, esse ódio latente para os filhos, mas as mães deles fazem o contraponto e é quem depois, na fase adulta, vai acabar sendo o único apoio deles, né? Então, a força da mulher ali presente nas mães, que era o único carinho que eles recebiam, né? Então, como que essas relações vinda da família da gente vão moldando essas pessoas. E a partir disso, nasce um amor proibido entre um hétero e um gay, né, um não hétero, e num lugar ainda cheio de ressentimentos, cheio de ah, discriminação. Então, a gente tem esse desenrolar dessa relação aí entre esses dois jovens e com o seu final aí, que a gente espera que vocês fiquem curiosos e venham ao cinema assistir Homens de Barro, que a partir de quinta-feira, dia 13 estará em várias cidades do Brasil inteiro. Lembrando, gente, que a gente sempre faz questão de dizer isso para vocês enfatizar. É super importante, melhor dizendo, é fundamental que você assista aos filmes brasileiros nas suas primeiras semanas em cartaz, de preferência na primeira, porque só assim esses filmes vão ter mais espaço, eles vão ganhar mais tempo de tela, vão ganhar mais circuito, vão ganhar a possibilidade de chegar a mais pessoas em mais praças, levando em consideração que o Brasil é um país de dimensões continentais. A gente precisa que os filmes tenham um bom desempenho econômico para que eles possam chegar a outras pessoas. Ou seja, vá assistir a Homens de Barro já na primeira semana. A gente falou lá no começo, no nosso primeiro bloco, que o filme era dividido em duas partes. E a gente tem uma segunda parte visualmente menos poética, até porque a gente deixa a infância para trás. Mas a gente tem outras transformações que eu acho interessantes nessa cidade, Angelisa. Na primeira parte, o ponto de encontro da cidade é um bar, né? É uns secos e molhados ali, e o cenário urbano é muito mais dominado por homens, algumas mulheres e crianças quando são levadas pelos seus pais quando é preciso ir comprar uma balinha, não sei o quê. A segunda parte, quando os nossos protagonistas já estão adultos e a gente vai ter a inclusão
desse romance LGBTQIAPN+, como um complicador ainda maior dessa interdição, né? O ponto de encontro passa a ser uma balada, né? Uma casa noturna, e esse ambiente vai sendo tomado muito mais por jovens, tanto que a gente vê muito mais jovens do que adultos. E aí eu acho interessante, porque assim, a maneira muito sensível como vocês trabalham a inserção desse amor, porque a gente já viu no cinema, né, Angelisa, inúmeras histórias LGBTQIAPN+, que falam sobre interdição, sobre famílias que não aceitam, sobre o personagem que não se aceita, aquele personagem que inicialmente não se reconhece como homossexual ou como bissexual, que ele não aceita aquilo, ele não aceita o desejo. Né? Mas é interessante como vocês continuam entrelaçando essa questão a esse ciclo de violência que paira pela cabeça desses personagens como uma sina, né? Por isso a gente fala de Shakespeare, tragédia grega, é uma sina. Parece que esses personagens estão fadados a carregar os pecados dos pais eternamente, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho do cuidado para desenvolver esse romance LGBT, né? Trazer esse carinho. Que aí eu digo que assistindo ao filme, eu espero que vocês tenham a mesma, ou uma relação parecida que eu tive. Eu olhava e dizia assim, cara, esse amor é um raio de sol, tentando ali abrir espaço num tempo nublado, num tempo que é só nublado e só chuva. E aí a gente tem um raio de sol que é esse amor, né? E aí é um amor que é representado não de uma maneira idealizada, mas de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito esperançosa. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É de fato isso, né? Essa curiosidade, primeiro começa, né, um flerte de olhares e deriva para a curiosidade. E você vê antes disso alguns comentários do personagem, do protagonista que vai se apaixonar, ainda até discriminatórios de certa forma, mas Aham. você vê já um trabalho, enfim, a cabeça dele já começa a pensar mais para, né, além do seu quadrado. E diante de toda aquela frustração, tragédia familiar, enfim, problemas, e sobretudo numa sociedade muito patriarcal, muito machista, né, que são aqueles pais, que ele não tem muito para onde fugir, né? Ah, mas ele se atreve a romper uma barreira dele mesmo, porque naquela família não teria espaço para esse tipo de rompimento, né? Numa Sim. sociedade na qual o filme retrata de grandes uma sociedade discriminatória, de fato, né? Em Sim. relação à homossexualidade. E então, ainda assim, o personagem se atreve a romper essa barreira, com todos os riscos que isso pode lhe acometer e mas sempre como diretora, quis tratar esse assunto de uma maneira com muito respeito, com sutileza e delicadeza, porque a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de amor, a gente está falando de afeto, a gente está falando de coisas que aqueles personagens quase nunca tiveram. Então, mais do que eu não vi necessidade, por exemplo, de cenas mais tórridas Uhum. entre os personagens. Voltando no que eu, né, falei um pouco atrás, tentando sempre muito mais sugerir, né, do que de fato mostrar, porque eu acredito que também essa sutileza, esse respeito à relação deles, independente se eles são homossexuais ou não, um amor, né, a relação entre duas pessoas, ela deve ser permeada de respeito, de afeto, então foi isso um pouco que eu tentei ser fiel com os meus, com o que eu entendo ser bonito, ser poético, respeitoso e sutil. Lembrando, gente, que Homens de Barro está em cartaz em Porto Alegre desde o dia 6 e agora, a partir do dia 13 de fevereiro, ele chega em diversas outras praças pela O2 Play.
Então, não se esqueça de marcar na sua agenda de ir ao cinema, conferir cinema brasileiro, aqui numa coprodução com a Argentina, né? Roteiro argentino, direção brasileira, elenco brasileiro, locação brasileira, né? Equipe com muitos brasileiros e tudo mais. Agora eu queria, para a gente terminar, Gelisa, porque o nosso tempo, infelizmente, já está aqui estourando, te colocar numa saia justa. Eu gosto de colocar as pessoas em saias justas, né? É, mas não se preocupe, não é nada demais. Eu só fico pensando o seguinte, tu como diretora, claro que cada cena tu vai observar a partir de uma perspectiva muito específica e vai ter uma intenção. E eu sei que no fim das contas é isso. Tu fez um filme, esse filme agora tá entregue para o mundo, é tipo um filho, né? Tá entregue para o mundo, não dá para controlar exatamente como é que ele vai Exatamente. ser recebido. Se as pessoas vão gostar do teu filho, se elas não vão gostar, se elas vão entender o teu filho, se elas não vão entender, uma série de coisas. Mas eu queria que, se tu pudesse falar pra gente assim, lá no fim, no fundinhos, o que que tu gostaria que as pessoas saíssem do Homem de Barro dizendo ou sentindo? Que diz assim, se a pessoa sentiu isso ou se ela identificou isso, a minha missão já está cumprida, para mim está excelente, eu tô faceira. Ai, que curiosa essa pergunta, Marcelo. Muito bom mesmo. Obrigada pela oportunidade. Mas eu acho que o que eu gostaria de fato é que as pessoas deixassem a intolerância em outro canto, né? Começassem a exercer a tolerância e o respeito às minorias, às diversidades, a quem pensa diferente de você, né? É muito mais sério, por exemplo, você avaliar o caráter de uma pessoa, se ela tem um caráter bom, se ela não é picareta, não é mentirosa, não passa a perna nas pessoas. Isso eu acho grave agora. Então a gente tem que exercer o, 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 o respeito pelas pessoas, né? O que que importa para A, B ou C se eu estou me relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, ou uma trans, ou uma. Isso é de cada um. Então a gente tem que respeitar essa a opção sexual de cada um. E essa situação de discriminação a essas minorias, isso não faz sentido no mundo de hoje. Isso tem que ser banido. Então, se esse filme puder dar esse recado a quem foi assistir e entender que aquilo ali são duas pessoas apaixonadas, né? E cujo respeito entre si vale e fala mais do que tudo. Então, se esse filme puder transmitir de alguma forma esse sentimento do respeito à diversidade, às minorias, eu já vou me sentir bastante realizada. Olha só que coisa linda, gente. Então, a gente vai querer saber de você. Depois que você assistir ao filme, volte aqui nesse episódio, seja no Spotify, em outros agregadores, ou seja mesmo no YouTube, e comente com a gente o que você achou de Homens de Barro. Aliás, lá no Papo de Cinema já tem crítica escrita em texto sobre o filme, e você, ao longo da semana, vai ter muito mais material sobre esse lançamento. Angelisa, um grande prazer trocar essa ideia contigo. Muito obrigado por, em meio a essa bateria de entrevistas e pré-estreias para o lançamento nacional, ter parado um pouquinho para gravar esse podcast com a gente. Obrigado mesmo, foi um prazer te receber por aqui. Obrigada, Marcelo. E tá aí o convite para os cinemas. O filme, com certeza, ele entra em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Salvador, Manaus e ainda contando. E segue em Porto Alegre. Olha que coisa linda. E para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada.